É aquele cenário ali que você tem uma prova, você precisa estudar, falta muito pouco tempo, era para ter estudado antes, mas não rolou. E aí, como é que a gente faz? No vídeo de hoje eu te ensino. Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí e hoje nós vamos aprender como estudar faltando uma semana para a prova. Bom, galera, geralmente, né, tá na faculdade, é aquele momento tenso, é muita matéria, é muita coisa e nem sempre a gente consegue acompanhar tudo. E às vezes a gente está ali faltando uma semana, mas uma semana eu estou colocando aqui até um tempo grande, né? Muitas das vezes a prova é daqui a 2 dias, a prova é amanhã. E aí, como é que eu faço? Bom, primeiramente você tem que entender em que posição você está, porque existem basicamente 3 cenários que podem acontecer. Um é o cenário assim mais comum, né? Todo mundo vai passar, todo mundo já passou. Que é assim, você foi nas aulas, você pegou as matérias, mas acabou que você não conseguiu praticar, não fez a lista de exercício, não teve muito tempo de treinar em casa, que pra gente aqui em exatas é muito importante, né? Você tem que estar sempre praticando, mas se deixou para a última hora, a prova é daqui a 2 dias, você não fez uma lista, você até viu a matéria porque você foi nas aulas, pegou xerox do caderno dos seus amigos, se não foi na aula, mas você não praticou, deixou para a última hora. Esse cenário ele vai acontecer muito, assim, na minha graduação, 70% das matérias esse cenário aconteceu. O cenário 2 é o ideal. Tem pessoas que são, tem pessoas que não são, tipo eu, que é você ser organizado, né? Se você é organizado, você conseguiu ali tempo, fez as suas listas, conseguiu praticar e agora falta uma semana para a prova. Você está bem. E o terceiro cenário é o cenário do caos. É o cenário do caos, destruição, que é aquilo onde você não conseguiu ir nas aulas, né? Por quê? Porque trabalho, às vezes você trabalha e estuda, ou então as outras matérias não te deixaram acompanhar aquela, e aí nesse caos todo você não sabe nem nada da matéria direito, mal sabe o que você é cobrado, sei lá, em cálculo 2. O que cai em cálculo 2? Não sei, e a prova é essa semana. E aí, o que você faz? Bom, sabendo em qual cenário você está, você consegue já traçar, né, planos, traçar estratégias ali que façam sentido para você chegar na hora da prova e conseguir a melhor performance possível, né? Não vá sair daqui achando, vou tirar um 10. Não. Só quem vai tirar o 10 é aquela pessoa que foi organizada, fez as listas e falta uma semana para a prova, né? E tá ali só praticando e revendo a matéria. Essa pessoa pode ter que tirar 10. Você que não fez as listas ou que não acompanhou as aulas, provavelmente não vai tirar um 10, mas dá para passar. Dá para tirar até um 7, 8, se pá. Então, o que a gente vai fazer aqui? Cara, primeira coisa é entender isso. É que é muito pouco tempo, você deixou para a última hora, ninguém que está te julgando por isso, tá? Aconteceu nas melhores famílias, mas o importante é que, beleza, dado que aconteceu, o que vou fazer? Né? Não dá para você aprender tudo. Esse é o ponto principal. Não dá para aprender toda a matéria, eu vou ter que, então, planejar e ver o que eu vou aprender, né? Geralmente o que acontece, né? A gente está ali totalmente desnorteado, no caos, naquele negócio, caraca, tô ferrado, vou pegar o livro e vou lá no capítulo 1 e estudar. Cara, isso daí você tá ferrado, porque você tem pouco tempo, você não vai conseguir estudar aquilo tudo, você precisa, além de estudar, praticar, né? O mais importante não é o conteúdo, o mais importante é aplicar aquele conteúdo. Então, não vai funcionar esse método, tá? Esse é o momento de, se você está no cenário 1, né, que é aquele que você precisa praticar. Se você está no cenário 2, onde você só precisa revisar, né, que é o cenário da pessoa organizada, beleza. Nesse cenário, então, eu vou apenas revisar a matéria, porque eu fui organizado e fiz as listas. Se você está no cenário do caos, você precisa aprender a matéria e praticar. Esse é o cenário pior, mas todos eles têm jeito, tá? E como é que a gente vai dar esses jeitos, né? É entender que, independente do que você precisa, se é praticar, se é só revisar, ou se você precisa praticar e aprender, fazer tudo isso de forma consciente, dentro do tempo que você tem, tá? Então é isso. O que eu quero ensinar aqui hoje é como
estudar dentro desse tempo de forma consciente, para que você consiga pegar o seu tempo e aproveitá-lo da melhor forma possível. Tá? Isso não quer dizer que você vai tirar um 10, porque às vezes isso não é uma forma possível, isso é uma forma impossível. Eu quero ensinar aqui o que é possível de fazer, dado que você está nessa situação. E aí eu tenho dicas. E a dica número 1 é o seguinte: foca no que é mais cobrado, tá? Então, como é que eu sei o que é mais cobrado? É o que o seu professor chama a atenção na aula. Se ele está lá te ensinando limites e você está vendo, pô, ele está ensinando bastante limite com x tendendo a 0 pela esquerda e pela direita, né? Que são os limites laterais. Isso com certeza pode ser que caia na prova. Então é algo que eu tenho que aprender, né? As listas de exercícios que ele passa também é algo que eu tenho que aprender. Então o que eu posso fazer? Prova antiga. Prova antiga é ótimo, porque o professor ele geralmente naquela matéria tem algo que ele acha importante, esse algo que ele acha importante é o que ele vai cobrar nas provas, então ele vai ter um padrão. Então vai atrás desse padrão, faça as provas antigas desse professor, faça as listas que o seu professor está te cobrando, né? Aquelas que você não fez o semestre todo, agora talvez seja o momento. Vou fazer a lista toda? Não vou fazer a lista toda, não dá tempo, mas vou tentar fazer alguns exercícios de cada tópico. Conversa com os alunos antigos para entender o que cai e o que você precisa aprender, né? Porque veterano já passou por aquilo, já teve aquele professor. Não fica com vergonha. Eu sei, vergonha é algo difícil. Eu sou uma pessoa envergonhada e tímida, mas a gente tem que superar nossas vergonhas, né? E pensar no benefício. E pensar que o veterano ele tá ali para isso. Ele mal ou bem gosta de ajudar, né? Tem aquele negócio veterano, não ajuda calouro. Mas mal ou bem ele tá ali para te ajudar também. Então, se você for e pedir, eu tenho certeza que vai ter um veterano que vai te ajudar. E assim, aquele negócio, vá atrás desse aprendizado, tá? Então, corre atrás do que você realmente sabe que vai cair na prova e não apenas a primeira coisa que você encontrar pela frente. A dica número 2 é uma dica, ela depende muito da matéria, né? Mas eu sinto que para exatas é algo que funciona bem, tá? E essa dica é sobre você tentar aprender de forma mais ativa. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, existem algumas formas da gente aprender. Existem as formas passivas e as formas ativas. A forma passiva é aquela onde você apenas absorve o conteúdo. Então, basicamente, é ler um livro, assistir uma aula, ver um vídeo, ouvir uma aula, um podcast de uma aula, né? São esses aprendizados sensoriais que você utiliza os seus sentidos, né? Da visão, da audição. E basicamente você não tem ali, né, um contato direto com a matéria. Você está absorvendo apenas ela. Você não pega a matéria, encosta nela e modifica ela, né? Você não trabalha com a matéria. Esse é um aprendizado passivo, onde você apenas absorve. Agora, o aprendizado ativo, que é aquele que a gente tenta ter de fato, porque é o aprendizado onde a gente realmente vai ter aquela matéria no nosso consciente, onde a gente vai realmente ter aquilo firme para quando chegar na prova a gente saber aplicar, é aquele aprendizado onde você precisa ter aquilo na prática enquanto está aprendendo, né? É aquele aprendizado que você debate com seus amigos, é aquele aprendizado onde você anota o que você está aprendendo, ou seja, você, ao anotar, você está construindo aquilo também, né? Ah, essa aqui é a regra de L'Hopital. Pô, interessante. Mas não, a regra de L'Hopital, aí põe lá, derivada em cima, derivada embaixo. E aí, se não saiu do limite, deriva em cima, deriva embaixo de novo. E aí já faz um exercício sobre aquilo. Encontrou um problema no exercício que não sabe, vê com um amigo seu, às vezes ele sabe. Um amigo seu te pediu ajuda, ensina. Ensinar é a melhor forma de aprender, tá? Isso é uma máxima que vários artigos falam sobre isso, relacionados à aprendizagem. Quando você ensina alguém, você está mais aprendendo do que ensinando de fato. E você pode ensinar até de mentirinha, assim, tá aprendendo, pô, vou dar uma aula aqui de limites agora pro espelho, para ver se eu realmente sei. E tá tudo bem.
é uma forma de aprendizado ativo. Você tem várias formas para ir atrás dele. O mais importante é se sentir ativo com aquele conteúdo. É refletir, é ver se você realmente sabe. É aprender, olhar para aquela fórmula e falar, caraca, como que eu utilizo isso? Quem é cada carinha aqui dessa fórmula? Num exemplo prático, como é que eu aplico? Esse é o aprendizado que você tem que procurar. Para de fato estar aprendendo. Senão você está gastando tempo. Tá ali olhando, mas não está absorvendo nada no final das contas. Dica 3, e talvez um ponto principal para gente que é de exatas, que é a pratique. Por quê? Cara, assim, biológicas às vezes é muito termo, precisa decorar muita coisa, então precisa conseguir decorar aqueles montes de nome, funcionamento das coisas. Humanas, precisa refletir, ler os textos, né? Entender ali por trás do que está passando, qual é a filosofia ali daquela coisa. Agora, exatas, você precisa saber os métodos, pegar os exercícios e aplicar aqueles métodos. Ter um ferramental. Saber cada vez mais aplicar aquele ferramental em casos diferentes. Porque aí quando chega na prova, cai um caso diferente, você já viu, pelo menos você já sabe como é que faz. Não tomar aquele susto assim, né? Então, em qualquer cenário, se você está no cenário da pessoa que foi na aula e não praticou, no cenário da pessoa que foi na aula e praticou, então só quer revisar, ou no cenário de quem não sabe nada, qualquer um desses cenários, e falta uma semana para a prova, você precisa estar praticando, você precisa estar simulando aquela prova, tá? E aí, é aquele negócio, uma dica, cara, falta uma semana para a prova, você não é o único ferrado, tá todo mundo ferrado também. Aqui é a faculdade, tá todo mundo, vamos dar as mãos e se ferrar junto. Então se une com seus amigos, se junta para estudar junto, para resolver, vamos resolver a prova do ano passado? Vamos. E aí senta todo mundo lá, todo mundo tenta resolver. E aí o que você não sabe, alguém vai te ensinar. E o que você sabe, você vai ensinar. E ensinar é a melhor forma de aprender. Então, pratique, pratique e pratique. Exatas, cálculo, física, álgebra linear, probabilidade estatística, cálculo numérico, química, o que for, você precisa praticar, tá bem? Então é fazer exercício. Dica número 4, que é trace um plano. Por quê? O que acontece, né? Você tá lá para estudar, muito provavelmente o que você vai fazer é pegar o capítulo 1 do livro e tentar aprender o capítulo 1 do livro, e aí você vai lá tentando aprender aquilo e vai vendo que não consegue, tem muita matéria, e aí você começa a ficar desesperado. Para isso não acontecer, separa ali um momento inicial, não é muito tempo, porque o tempo está apertado, né? Você tem uma semana para a prova, isso no melhor dos casos pode ser que a prova seja daqui a 2 dias. Então, pegar ali um momento inicial e ver o que eu preciso aprender para essa prova. Às vezes nem isso você sabe, né? Então vai atrás de saber o que você precisa aprender para essa prova. E aí anota o que você precisa aprender. Eu vou montar um mapa mental. Vou fazer um resumo da matéria. Não, não é isso que eu estou falando. Por quê? Porque a prova é daqui a alguns poucos dias. Não vai dar tempo de você chegar lá. Física. Ok, física. Movimento retilíneo uniformemente variado. Escreve lá no título lindo. Isso não vai dar tempo de você fazer, tá? Você precisa ir logo, precisa começar logo. Então o que você vai fazer? Pega uma folhinha, anota. Se você não gosta de anotar e escrever, faz uma planilha no Excel, mas algo bobo, assim, sabe? Só para você saber o que você precisa aprender, para você ter aquilo estruturado, tá? E aí você vai conseguir olhar cada tópico de forma progressiva. Você vai ver, eu tenho que saber limites e derivados? Então eu tenho aqui limite, depois eu tenho como sair de indeterminações no limite, limite lateral, limite com x tendendo a zero, limite com x tendendo ao infinito. Beleza, agora derivadas. Derivadas de polinômio, derivada. Então você já tem ali estruturado o que você vai aprender. Você precisa aprender e vai colocando isso nos momentos que você tem até a prova, né? Tem uma semana, uma matéria por dia. Tem 2 dias, 3 matérias por dia, 3 tópicos por dia. E aí você vai. Só tem uma coisa, você vai se iludir. Você vai ficar, caraca, eu tenho a prova essa semana, vou parar tudo, ninguém fala comigo, ninguém me manda mensagem no WhatsApp, essa semana aqui só eu e o cálculo. Sou eu e o Stuart. Sou eu e o Guidorizzi, né?
esse é o meu date da semana. Não vai funcionar. Você é uma pessoa, mesmo que você esteja ali muito próximo da sua prova, você precisa também ter seu lado social, seu lado de descanso. Então, provavelmente você vai se iludir. Mas não é porque você é burro, não. Todo mundo faz isso quando traça um plano. Eu também, quando eu traço meus planos, toda hora eu estou errando e traçando planos que eu nunca vou conseguir cumprir. Mas isso está errado, de fato? Não. O errado, de fato, é você não conseguir pegar aquele plano e replanejar, tá? Então, o mais importante é você planejou. Tentou seguir o plano, não funcionou? Replaneja, não tem problema nenhum você replanejar. O importante é você ter um plano, né? O importante é você não estar saindo fazendo tudo assim de olhos fechados. Ah, aprendi derivadas de polinômio, agora aprendi L'Hopital, agora aprendi limite com x tendendo a zero menos. Não vai fazer nada sentido na sua cabeça, né? Você tem que ter ali um planejamentozinho que você acredite que vai funcionar e você vai replanejando ao longo do caminho, tá? Algo que seja prático, não é para você demorar horas fazendo isso, porque você não tem horas para fazer isso. Se você tivesse horas, tudo bem, mapa mental é ótimo. Ele estrutura as coisas na sua cabeça bem bonitinho, resumo também. Mas isso é para quem? É para quem está no cenário 2, aquela pessoa organizada, que agora tem tempo, que já praticou, que já aprendeu a matéria, essa pessoa do cenário 2 pode fazer esse planejamento com mapa mental, com um resumo. Agora, a pessoa que está no cenário 1, que é aquela que precisa praticar, e a pessoa que está no cenário 3, que precisa aprender e praticar, essa pessoa aí, ó, não. O planejamento mais simplesinho mesmo que a gente vai ter para hoje. Dica número 5, que é ambiente. Você precisa estar focado para aprender, tá? Não adianta você acreditar que você vai aprender. Vou estudar na cantina da faculdade. Pô, gente passando, lanche para um lado, lanche para outro, galera falando alto. Não vai funcionar. Vou estudar em casa, na sala. Pô, fulano tá vendo Globo Esporte, cachorro latindo, gato miando. Não vai funcionar. Então, procure um local que vai funcionar, já de antemão. Vou estudar com meus amigos numa sala de estudos. Ótimo. Vou estudar numa biblioteca. Vou estudar em casa, mas antes vou conversar com minha família que hoje é um dia que eu estou estudando. Manter um combinado ali, qual é o horário que eu vou estudar. Para ver se funciona, se a galera não faz tanto barulho. Isso é muito importante, você ter um local calmo, onde você vai conseguir estudar. E também, além disso, é importante descansar. É muito famoso, é muito famosa, né, essa ideia de que eu vou estudar, então eu vou fazer uma maratona de estudos, tomar café a balde e a prova é amanhã, então eu vou estudar essa madrugada toda, chegar lá na prova cansado, de olheira, vou arrasar. Só que não, você está cansado. E além de estar cansado, tem também, né, alguns estudos que indicam pra gente que o momento que você aprende de fato a matéria é quando você está dormindo, quando você está descansando. Então é muito melhor você estudou um pouco, descansou, estudou mais um pouco, descansou, do que você passar uma virada à base de café tentando estudar. Assim, às vezes é preciso. Eu entendo que vida acontece, trabalho, muita matéria, às vezes, sei lá, vida social também é importante, ninguém aqui está dizendo que não é. Então, foi pra Chapada, foi curtir um feriado, e aí agora você tá ali com pouco tempo, precisa fazer um viradão. Tudo bem, mas tenta não abusar, tá? Disso. Tenta não tornar isso sua rotina de estudo. Toda prova, então eu vou fazer um viradão. Porque não é bom, não ajuda de fato. Tenta estudar pelo menos com 2 dias de antecedência, que aí você consegue descansar um pouco. Porque, de fato, aquilo vai entrar na sua cabeça quando você dormir, e você precisa dormir. E precisa chegar descansado para a prova. Porque a prova é aquela maratona, né? 2 horas para fazer aqueles exercícios, só tem aquelas 2 horas, a galera sai cansada, saindo fumaça da cabeça. Como é que você vai conseguir exercitar, utilizar tanto o seu cérebro naquelas 2 horas se você está cansado? Não rola, né? Então pensa nisso. Dica número 6 e última dica é sobre se desafiar e testar o seu conhecimento, tá?
O que eu quero dizer sobre se desafiar é o seguinte, às vezes a gente está lá fazendo a lista de exercícios e tá ali, faltando uma semana para a prova, né? Você tem que aprender bastante conteúdo. A lista tem, sei lá, 30 exercícios. Aí eu fiz o 1, fiz o 2, fiz o 3, fiz o 4, fiz o 5, fiz o 6 e fiquei, caraca, tá tudo bem fácil, tudo bem tranquilo, né? Por quê? Porque às vezes os exercícios, eles são uma repetição um do outro. As listas, elas não são muito bem elaboradas, assim, às vezes elas são enormes, mas repete a mesma coisa. Então, se desafie. Se está ficando fácil, procura outro, né? Vai para o mais difícil. Já entende que, beleza, essa matéria aqui eu entendi. Tem que entender essas coisas, né? Pô, isso aqui eu consegui aprender, então eu vou para o mais difícil, eu vou para outra parte da matéria, ou então eu vou para a dificuldade maior dessa lista, né? Se eu fiz 5 primeiros exercícios e estava fácil, eu vou lá para agora para os últimos, que aí vai estar mais difícil, e vou ver se consigo fazer. E vou me desafiando. Pô, agora ficou difícil. E aí que você faz o quê? Você testa seu conhecimento. Ficou difícil por quê? Porque essa parte da matéria aqui eu não sabia. Eu preciso dar uma estudada nessa parte. E aí você vai subindo a dificuldade, tem um problema aqui, estudo. Vai subindo a dificuldade, tem um problema aqui, estudo. E aí você vai se desafiando até chegar no nível que você acredita que seu professor vai te cobrar na sua prova. Tá? Então, a ideia é essa, não ficar ali. Porque acontece muito da gente querer, né, se enganar. E como que a gente se engana? Ah, eu estou fazendo um exercício, tá fácil. Então é isso aqui. Vou continuar aqui. Tô feliz, porque cada vez que eu acerto, fico feliz pra caramba. Mas assim, não tá aprendendo de fato, né? Se tá fácil, tem um problema. Isso é um fato, assim. Se tá fácil, é porque tem algum problema. Que problema é esse que tem? É porque você não está progredindo de fato. Tem aonde progredir, então progrida. Até chegar no nível que vai ser a sua prova. Como é que você sabe como é que vai ser a sua prova? Estudando pelas provas antigas, perguntando para os veteranos como é que aquele professor cobra, indo na aula. Agora não dá muito mais, porque falta uma semana para a prova. Perguntando a quem foi na aula, né? Pra você ter uma ideia. Assim, professor, eu sei que é sinistro. Às vezes parece, né, que ele vai cobrar uma coisa, chega na prova ele cobra totalmente bizarro. Então, às vezes não dá para também considerar o que ele está ensinando em sala, porque pode ser que chegue lá na hora ele simplesmente dê a louca e cobre algo muito mais difícil. Por isso que você vai atrás de seus veteranos para saber, por isso que você vai atrás de provas antigas, entendeu? Então, tenta esses artifícios para você entender mais ou menos qual é o padrão que ele vai te cobrar. Tá? E aí você vai se desafiando até chegar naquele nível de dificuldade. Sempre indo do mais fácil para o mais difícil. Não começa já no difícil onde você não consegue. Começa no fácil, consigo. Vou pro médio, consigo. Vou pro difícil, consigo. Tá? Estudando a matéria que você sabe que vai cair, não precisa estudar o que não vai cair, né? Ah, vou estudar a matéria toda. Você não tem esse tempo, você tá doido? Só pode, né? Falta uma semana para a prova, ou menos até, estuda exatamente o que vai cair. E para isso você vai precisar traçar um plano para você, pô, tem esses tópicos todos, como é que eu vou fazer? Cara, eu tenho esse tempo aqui. Se eu tenho esse tempo aqui, eu tenho 1 hora para cada tópico. E aí eu vou ter que fazer dar, né? Às vezes pode ser que eu não fique, uau, o melhor de todos. Ou então, tem esses tópicos aqui. Esses daqui, eu acho que eles são muito complicados e me parece que não vai cair tanto deles. Então eu vou estudar o que eu sei, porque pelo menos eu garanto uma nota, um 6, um 7. Então vai traçando essas estratégias e entenda que tá tudo bem. Tá tudo bem você não saber a matéria toda. Tá tudo bem você elencar alguns dos assuntos. Tá tudo bem você não tirar 10 também. Entende? É o que você tem para hoje, dado que falta uma semana para a prova, como que você consegue ter o melhor aproveitamento. Espero que essas 6 dicas que eu dei ajudem a vocês, para que vocês mandem bem nas provas que estão aí, né, chegando. Então é isso. Tá com uma prova chegando? Já sabe, começou agora. Vai lá planejar o que você precisa aprender. Se não sabe o que precisa aprender, vai atrás de descobrir o que você precisa aprender. Planeja. E então, depois de planejado, num ambiente tranquilo, vai estudar, chame seus amigos para ter um aprendizado mais ativo. E assim, você vai conseguir mandar bem na prova, indo nos exercícios mais fáceis para os mais difíceis. Um aprendizado cada vez progressivo, com calma. Eu sei que você está no desespero, mas respira com calma, e assim você vai conseguir ter um aprendizado, né, um estudo mais consciente, onde você vai conseguir utilizar melhor o seu tempo.
Espero que esse vídeo tenha ajudado e me diz aí, a aula, na verdade, o vídeo de hoje, ele te ajudou? Responde aí.